Muito bem, doutores, já estamos de volta aqui neste nosso curso Gramática para Passar. Você já me conhece? Eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa do Gran Cursos Online. E neste momento vamos falar sobre o sujeito inexistente. Sujeito inexistente, que também pode ser chamado de oração sem sujeito. Tem muita coisa para falar sobre esse cara. Olhe na tela. Bom, turma, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Quando é que ele acontece, professor? Ele acontece com verbos impessoais. Mas o que são verbos impessoais, professor? Verbos impessoais são verbos que não apresentam as pessoas do discurso. É o cara que é impessoal. Como assim? Turma, quando eu falo em verbos impessoais e verbos pessoais. O verbo pessoal é aquele que eu consigo conjugar. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Isso é um verbo pessoal. Por exemplo, verbo amar, eu consigo conjugá-lo. Eu amo, tu amas, ele ama. Isso é verbo impessoal. Existem, por exemplo, até os verbos unipessoais. Como assim, professor? Unipessoal? E pode inventar agora, professor? Não estamos inventando. Unipessoal é aquele verbo que corresponde a uma única pessoa. Sim, como por exemplo, latir. Sim, porque latir vem ali apenas para quem? Para o cachorro. Apenas o cachorro que late. Isso é um verbo unipessoal. Olha que legal. A língua como ela é interessante. Há tanta coisa boa na língua. Sim. Acompanhe na tela. Vamos lá. E aí, geralmente, esses verbos impessoais vão indicar o quê? Fenômenos naturais. Como, por exemplo, nevar. Nevar. Chover. Nevar, chover, né? E aí vai, verbos que indicam aí fenômenos naturais. Ventar. Você não vai falar, eu vento, tu ventas. Não vai. E neste caso, quando os verbos são impessoais, tem uma regra muito interessante que eu quero que você deixe anotado, ó. Sempre na terceira pessoa do singular. Sempre em terceira pessoa do singular. Tá? Então, encontrou lá o verbo nevar, chover, ventar. São verbos que denotam fenômenos naturais. Então, você não vai falar, choveram muito, choveram muito em Brasília. Não, choveu, chove, choverá. Então, verbos que indicam fenômenos naturais são verbos impessoais. Então, quando o verbo é impessoal, ele sempre fica na terceira pessoa do singular. Isso é regra. Agora, eu sei, estes verbos que eu anotei aqui não são comuns em provas. Pode até ser que caia uma questão assim, olha na tela rapidinho. Pode até ser. Como assim, professor? Pode ser que caia assim, ó. Um exemplo, tá? Choveram cartas de amor. Choveram cartas de amor. Aí você fala assim, professor, claro que aqui o verbo chover não está no seu sentido real. Não, aqui é um sentido figurado. Cartas de amor é sujeito, ó. Cartas choveram. Mas aqui é figurado. Tá? Eu posso falar aqui, ó, que isso daqui é um sentido figurado. Vamos colocar aqui, ó, é um sentido conotativo. Agora, na língua portuguesa a gente sempre trabalha com o sentido denotativo. Denotativo é o sentido o quê? É o sentido real. Denotativo é sentido real. Aqui neste contexto, quando eu falo choveram cartas de amor, você viu que até fiz concordância com o sujeito, cartas de amor. Mas neste caso é sentido figurado. Tudo bem. Mas olha só, olha que legal. Eu mostrei para você aqui o sujeito inexistente, ou conhecido como oração sem sujeito, tudo bem. Mas olha bem, eu quero falar mesmo é de quem? Eu quero falar mesmo é do verbo haver, porque você que é meu aluno sabe. Esse é o cara que faz, meu coração bater mais forte. Sim, porque toda vez que eu encontrar o verbo haver, o coração vai bater mais forte ou não vai? Professor, o meu já está batendo aqui agora. É isso mesmo. E além do verbo haver,
Vamos lá, me relembre. Eu quero que você me lembre aí. Além do verbo haver, quem mais faz o coração bater mais forte? Professor, o quê? Beleza. Professor, o se. Exato. Então, toda vez na prova que você for fazer uma questão e nesta questão aparecer o verbo haver, o que ou se, o coração vai bater mais forte. E agora veja na tela por quê. Acompanhe comigo. Porque olha só, encontrou o verbo haver e este verbo haver, o que tem, professor? No sentido existencial. Claro, eu vou deixar anotado aqui que esse sentido existencial é no sentido de existir, tudo bem? Existir, ocorrer, e também no sentido de acontecer. Sempre que você encontrar o verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Tudo bem, professor, e daí? Encontrou o verbo haver neste sentido. Primeira informação importante aqui para nós. Primeira informação, número 1. Qual é, professor? Este verbo, ele será, portanto, um verbo impessoal. Ele será verbo impessoal. Se ele será verbo impessoal, qual será a informação número 2? Qual a informação número 2? Se for verbo impessoal, então o verbo sempre na terceira pessoa do singular. Sempre na terceira pessoa do singular. E quando me perguntarem qual é o nome do sujeito deste cara, qual é o nome do sujeito dele? Nós chamaremos de sujeito inexistente ou conhecido como oração sem sujeito. Então, preste bem atenção nisso daí. Encontrou o verbo haver. O verbo haver está no sentido de existir, ocorrer, acontecer. E olhou para o verbo haver, então ele é verbo impessoal. Se ele é verbo impessoal, é sempre na terceira pessoa do singular. O sujeito é chamado de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Olhe bem para mim, por favor. Olhe bem aqui. Encontrou o verbo haver no sentido existencial, que é o sentido de existir, ocorrer, acontecer. É no sentido, tá bom? Eu não estou dizendo para você, o professor falou que pode trocar. O professor Lucas não falou isso. Não. O professor Lucas está falando a você que o verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, ele será conhecido como verbo impessoal. Se é verbo impessoal, é sempre na terceira pessoa do singular, e o sujeito é chamado de sujeito inexistente, também conhecido como oração sem sujeito. Como diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara, professor. É isso mesmo, a regra aqui é clara. Na tela. Veja aqui o exemplo. Haverá mudanças no atual cenário político. Legal, olha o verbo haver. Este verbo haver, dentro do contexto, está no sentido de existir? É, professor. Então, se ele está no sentido de existir, ele é verbo o quê? Ele é impessoal. É sempre terceira pessoa do singular. Qual o nome do sujeito desse verbo? Qual o nome do sujeito dele? Sujeito e inexistente. Correto? Então, beleza. Sujeito é inexistente. O que eu quero que você já deixe anotado? O verbo haver aqui, ó, ele é verbo transitivo sempre. Direto.
Sempre assim, sempre quando ele for verbo impessoal, tá? E mudanças é o objeto direto. Esse trecho aqui, ó, no atual cenário político, é o seu adjunto adverbial de lugar. Agora, como é que pode ser que caia na sua prova? A proposta do examinador é substituir esse verbo haver aí pelo verbo existir. Quando eu substituo, eu vou ter que fazer a concordância, ó. Existirá? Não. Não por quê? Porque agora ele passa a concordar com a palavra mudanças. Mudanças. Então, olha só, eu passo a dizer o seguinte, mudanças, aí mudanças passa a ser sujeito. Porque quem é impessoal é o verbo haver. Existir, aqui vai ser verbo intransitivo. Então, olha só, vamos anotar isso daí, só para não ter confusão. Aqui, ó, o verbo haver, ele é verbo o quê? Ele é verbo impessoal. Já o verbo existir, ele será conhecido como verbo pessoal. Aí, se ele é verbo pessoal, ele faz a concordância. Está vendo? Então, na prova, o que vai acontecer é pedir essa troca. Trocar o verbo haver pelo verbo existir. É assim que pode cair na sua prova. Vamos ver mais um exemplo. Ó. Sempre houveram problemas socioambientais no Brasil. Aí que o examinador quer saber se a construção ela é perfeita do ponto de vista da concordância verbal. Aí o menino desatento olha e fala, sempre houveram problemas. Ah, é, professor, sempre houveram. Turma, o que nós já falamos aqui sobre o coração? Olhou para o verbo haver, o coração, ó, bate mais forte. Bate ou não bate? Bate na tela. Vamos lá, acompanhe. Então, veja bem, aqui é o verbo haver no sentido de existir. Então, ele é verbo impessoal. Se ele é verbo impessoal, é sempre na terceira pessoa do singular. Então, não é sempre houveram. O correto é dizer como? Sempre houve. Sempre houve problemas, tá? Sempre houve problemas. Agora, olha só. Como você tem o verbo aqui, haver, quem é o sujeito dele? Chamado, sujeito e inexistente. Houve, professor, o que? Houve o que? Problemas socioambientais, que é o objeto direto do verbo haver, que é VTD. Agora a intenção é substituir o verbo haver dentro do texto pelo verbo existir. A ideia será dizer, professor, sempre existiu problemas? Não. Neste momento, eu vou trocar o verbo o haver pelo existir, só que problemas que antes era objeto direto vira sujeito. E como o sujeito ali, ó, problemas, está no plural, eu vou colocar o verbo no plural. Sempre existiram problemas. Então, veja bem que problemas, aqui dentro, é o sujeito do verbo existir, que é verbo intransitivo. Se o examinador pergunta, a troca do verbo haver pelo verbo existir aqui, nesse contexto, do jeito que está, muda o sentido do texto? Não muda, o sentido é sempre o mesmo. O que vai alterar é só a função sintática. E aí você vai ficar atento à concordância. Eu preciso, nesse caso, observar como é que cai em prova. Por isso, vamos fazer questão. Questão 76. Disse a questão. Considerando o trecho, houve ainda orientações a respeito de saúde. Assinale a alternativa correta quanto à classificação do sujeito dessa oração. Cadê o verbo? É o haver. Faz o coração bater mais forte ou não faz? Ah, com certeza, professor. Então, beleza. É o verbo haver fazendo o coração bater forte. O verbo haver está no sentido de existir? Está. Então, esse cara aqui, ó, ele é o quê? Ele é impessoal. Se ele é impessoal, o sujeito que nós temos aqui dentro é chamado de sujeito o quê? Inexistente. Tem essa resposta? Não tem, professor. Cuidado para você não confundir com indeterminado. Indeterminado é outra regra. Inexistente. Não tem essa resposta. Então, mas, professor, é chamado de oração sem sujeito também, né? Ah, então pronto, a resposta está na letra E, tá? Aí o verbo é VTD, ó. Houve o quê? Orientações
a respeito de saúde. Aqui muitas vezes o candidato quer colocar houveram ainda orientações. Não pode não, porque se é verbo impessoal é sempre terceira do singular. Questão 77 agora, VUNESP, ó, questão 76 foi IADES, 77 VUNESP. Diz assim: assinale a alternativa que completa a lacuna da frase a seguir, em conformidade com a concordância da norma padrão da língua. No México, no início dos anos 70, revoluções sociais e a influência da religião. Ah, tá, e tem que completar aí com algum desses verbos, né? Então vamos completar. Cabe aí existia. Não, porque se eu for colocar existia, eu vou ter que colocar como? Vou colocar no plural, ó. Existiam, porque revoluções existiam. Mesma coisa com o verbo ocorrer, né? Ocorriam. Mas tenta o haver, ó. Cabe o haver? Havia? Sim, porque aí o verbo haver é impessoal, é a terceira pessoa do singular. Então cabe a letra B de bola. Se eu colocasse aqui, ó, o ocorria, seria como? Ocorriam. Por quê? Porque tem que concordar com revoluções. Abundar, abundavam, né? Ó, olha a concordância. Abundavam. Por quê? Revoluções abundavam. E surgir seria como? Surgiam. Para concordar com revoluções. Então, aquela que faz a perfeita substituição é o verbo haver. Tá vendo? Por quê? Porque aí, neste caso, o verbo haver, ele é verbo o quê? Ele é verbo impessoal. E se é verbo impessoal, é sempre terceira pessoa do singular. 77. A letra B foi a nossa resposta. Vamos para 78. Agora uma questão CESP, que traz assim: a forma verbal havia em não havia mais dúvidas poderia ser corretamente substituída por existia? Olha o texto aqui, ó. Mas ele nunca errava e já nem havia mais o que errar, uma vez que não havia mais dúvidas. Está aqui o verbo. Esse verbo haver é sentido de existir? É, pessoal, não existe. Beleza. Então, o sujeito dele é chamado de sujeito inexistente. Não havia o quê? Não havia mais dúvidas, professor. Tá bom. Então, isso aqui é o seu objeto direto, que é o verbo haver. Quando eu troco o verbo haver pelo verbo existir, como é que fica? Não existia. Ou não existiam? Não existiam no plural. Porque dúvidas, que é o nosso sujeito, não existiam. Significou que esta questão aqui, ó, é uma questão que está errada. Por quê? Porque deveria colocar o verbo existir no plural. Não existiam mais dúvidas. 79. A forma verbal a poderia ser substituída por existe. A pergunta é a mesma, tá vendo? Sem prejuízo para a questão gramatical do texto, já que ambas são sinônimas. De fato são sinônimos, mas vamos ver. Há também cursos semipresenciais. Bem, temos o verbo haver, no sentido de existir, realmente, professor. Então, já sei que é verbo impessoal e o sujeito é inexistente. Conhecido também como oração sem sujeito. Bom, há o quê? Cursos semipresenciais é o objeto direto. Ao substituir o objeto direto, cursos semipresenciais, pelo verbo existir, como é que ficará? Existe? Não. Existem cursos semipresenciais. Nesta situação, cursos semipresenciais, que antes era objeto direto, aqui passou a ser sujeito. E o verbo agora é verbo intransitivo, porque cursos semipresenciais existem. Tá? Aí eu tenho que fazer a concordância adequada, significando que a questão 79 é uma questão que está errada. Vamos à questão número 80. Disse a 80. Banco Nacional aí. Disse assim. Sem alteração dos sentidos e da correção do texto, a forma verbal havia poderia ser substituída por ocorriam. Agora ele quer trocar o haver pelo ocorrer. Não sei. Leia. O avião demorou a decolar. Havia nevascas pela Europa. É o verbo haver no sentido de existir, ocorrer. É um verbo impessoal. Isso significou que o sujeito é um sujeito inexistente. Bom, havia o que, professor? Havia nevascas. Nevascas, objeto direto. Quando você substitui o verbo haver pelo verbo existir, como é que vai ficar a redação? Na verdade, pelo verbo ocorrer, nós teremos o quê? Ocorria? Não. Porque agora eu vou concordar com nevascas. Ocorriam
nevascas. Porque nevascas ocorriam. Nevascas aqui dentro será o seu sujeito. Nevascas ocorriam. E o verbo ocorrer é verbo intransitivo. Significou que essa questão está perfeita. Porque ele quer trocar o havia pelo ocorriam. Ele falou que sem alteração do sentido e da correção do texto, essa forma verbal poderia ser substituída. Poderia. Vamos só recapitular. Então, questão 78, questão errada. Questão 79, questão errada. Questão número 80, questão correta. E vamos aí para a questão 81, que disse assim, ó. Mantém-se a correção gramatical e os sentidos originais do texto ao se substituir a por existe. Não sei, leia. No Brasil não há estudos específicos. Legal? É o verbo haver, no sentido de existir, realmente. Professor, sujeito é sujeito inexistente. Há o que? O verbo é VT? D. Estudos específicos é o seu O? D, objeto direto. Iremos substituir o objeto direto. Ou melhor, o haver pelo existir, como é que fica? Existe estudos? Não. Existem concordar com estudos, né? Existem estudos, porque estudos é o sujeito, estudos existem. Aqui o verbo existir é verbo intransitivo. Questão errada. Por que a questão está errada? Porque ele falou que daria para trocar por existe. Não dá. Eu tenho que observar a devida concordância. Questão 82, na área, disse: a substituição da forma verbal haverá por existirá não prejudicaria nem o sentido, nem a correção gramatical do texto? Não sei. Vou ler. Sem dúvida alguma, haverá outras ondas. É o verbo haver no sentido de existir, significando que o sujeito é inexistente. Legal? Aí haverá o quê? Haverá alguma coisa. Haverá outras ondas de calor, que é o objeto direto do verbo transitivo direto. Aí você vai substituir o verbo haver pelo verbo existir. Como é que fica? Existirá, né, professor? Não. Existirão outras ondas. Olha a concordância. Porque agora o objeto direto vira sujeito. Porque outras ondas de calor existirão. E o sujeito aí, ó, concordando com o verbo existir. Você tem que perceber exatamente isso. Porque o verbo haver é impessoal. Turma, preste atenção. O verbo haver, ele é verbo impessoal. Então, nesse caso, quando você troca o verbo haver pelo verbo existir, aí eu tenho que ver a concordância. Ver se a concordância é uma concordância adequada. Acompanhe na tela a questão 83. A questão 82, espera lá, vamos marcar aqui rapidinho. Ele disse que não prejudicaria. E tem errado, porque prejudica. Agora vamos à questão 83. Disse assim: a correção gramatical e as informações originais do texto são mantidas com a substituição do termo existiam por haviam. Ah, agora ele fez o inverso, ele quer trocar o existiam por o haviam. Mas essa aqui ficou muito fácil. Veja, existiam os cargos de procurador, porque os cargos de procurador é que existiam. Então os cargos é sujeito. Fique atento a isso aqui, ó. Os cargos existiam. Eu vou falar muito disso ainda. Os cargos existiam. Aí você vai trocar o verbo existir pelo verbo haver. Como é que fica? Haviam? É o verbo haver, professor. Então havia os cargos de procurador, porque aí o sujeito é chamado de sujeito inexistente, o verbo é VTD e os cargos é o OD. Então fica no singular. Eu posso trocar o existiam pelo haviam? 1000 vezes não. Tem que ser havia no singular, porque se o verbo é impessoal, é sempre terceira pessoa do singular. E para arrematar mais um bloco, eu vejo a questão 84, que afirma: a oração radicalizar a política de ampliação do acesso à justiça e o termo consenso exercem a mesma função sintática nas orações nos períodos em que ocorre? Não sei se a função sintática é a mesma, nós vamos olhar lendo o texto. No cenário de exclusão e violência, é preciso radicalizar a política de ampliação do acesso à justiça. Peraí, ele quer saber isso aqui, ó. Radicalizar a política de ampliação do acesso à justiça. Legal, olhe para o verbo é. Achado o verbo vai atrás de quem?
Vai atrás do sujeito, professor. Cadê o sujeito? Radicalizar. Então, radicalizar um sujeito. Chamamos até de sujeito o quê? Oracional. Sim, porque radicalizar essa política de ampliação do acesso à justiça é preciso. E isso nós vimos no bloco anterior. Foi, não foi? Foi, professor. Exatamente. Aí continue. Para tanto, não basta a inclusão no sistema da maioria excluída. Há consenso. Ah, ele quer saber isso aqui, ó. Há consenso de que o acesso à justiça não se limita ao direito de acessar o judiciário. Tá, mas aqui eu tenho alguém que faz o coração bater mais forte. Quem é? É o haver. Ah, professor. E é o verbo haver no sentido de existir? É. O verbo haver no sentido de existir, o verbo é impessoal e o sujeito é? Isso mesmo, inexistente. Então, o verbo é VT, D e consenso é o O, D. E a questão está errada. Por quê? Porque falou que teriam a mesma função sintática. Professor, se no lugar do verbo haver aí, no texto, sei lá, se tivesse assim, ó, em vez de há consenso, tivesse colocado assim, ó, existe consenso, ocorre consenso, acontece lá, tivesse mudado aí a questão ficaria certa? Aí ficaria? Se fosse, mas não é, né? Aí é trabalhar com si. Se fosse, aí, ó, o consenso seria sujeito, porque consenso existe. E o verbo é impessoal. Se fosse isso, mas não é. Mas, professor, ficaria certo, mesmo sendo sujeito simples e o outro sendo sujeito oracional? Ficaria, porque aqui ele está cobrando função sintática. Teria a mesma função? Teria. Seria função de sujeito, tá? Mesmo sendo sujeitos diferentes, mesmo sendo oracional, o outro sendo sujeito simples. Não teria problema. Mas a questão está errada, porque claramente as funções sintáticas são diferentes. Muito bem, esta foi mais uma aula aqui no Gramática para Passar e uma aula muito importante e super interessante. No próximo bloco, eu continuo com você falando ainda sobre o verbo haver. Então não saia daí, venha comigo no próximo bloco. Um abraço do lucaslemos.pro.